Way, na verdade, foi uma ideia que surgiu em 2007. Eu era professora do ensino médio há pouquíssimo tempo. Eu estava vivendo uma crise muito séria, porque eu tinha experiência como professora de cursos de inglês e, como todo mundo sabe, dar aula em cursos de inglês, cursos livres de idiomas, é muito diferente de dar aula na escola. Então eu comecei a pensar como é que eu podia adaptar os métodos que eu usava no curso à escola e comecei a fazer algumas postagens com as primeiras reflexões que eu tinha sobre isso num blog. O blog acabou virando um projeto de livro, enfim, isso foi sendo cada vez mais adiado por conta do muito trabalho que a gente tem como professor. E no final das contas, para fazer essa reflexão em relação a como eu ia lidar com o mundo maravilhoso da escola, eu tive que eu tive que fazer uma revisão muito profunda da minha própria biografia. Por que eu gostava de língua inglesa, se a língua inglesa era realmente o idioma com o qual eu gostaria de trabalhar, como tinha sido a minha relação com esse idioma desde quando eu era muito criancinha. Eu tive que fazer essa revisão toda, porque os alunos da escola questionavam coisas como: essa é a língua do mercado, é a língua do capitalismo, nós não queremos aprender. Ou coisas do tipo, não estamos interessados porque não há lugar para nós no mercado de trabalho. Então a gente teve que, quer dizer, eu tive que readaptar uma série das minhas crenças em relação à língua inglesa e por que eu era professora de língua inglesa. E os alunos tiveram que adaptar uma série de crenças deles também nesse contato. Eu tento contar um pouco dessa história toda no livro. Então eu acho que esse livro é legal por dois motivos, para os professores que estão começando. Primeiro porque eu acho legal, eu gostaria de ter tido um professor universitário que contasse para mim, numa linguagem bem simples, informal, como é que foi o começo dele. Porque tem certos causos que eu já compartilho em sala de aula, na universidade, mas tem muita coisa que os meus próprios alunos não sabem, que podem descobrir sobre a minha carreira de iniciante lendo o livro. Eu acho muito legal quando você tem um par mais competente, entre muitas aspas, que conta os problemas que teve para aquele que está começando, tenta ensinar a partir de histórias. E o segundo motivo é que tem muitas coisas que a gente considera como certas na área de ensino de língua inglesa e que, na verdade, precisariam de uma revisão crítica. Tem uma série de questionamentos que eu acho que são necessários, que as áreas de estudo de linguística já fazem há algum tempo, mas ainda não chegaram ao mercado. E aí eu tento trabalhar com esses questionamentos de forma divertida, dentro dos próprios causos, né? Não é uma preleção, não é uma aula acadêmica, mas é uma forma de discutir esses assuntos. Eu acho que esse tipo de reflexão é importante para profissionais de todas as áreas, esse tipo de recontar. Na verdade, eu adoraria que esse livro, eu sei que é uma proposta um pouco ousada, mas eu adoraria que esse livro incentivasse pessoas a contarem as próprias histórias. Se eu conseguir com esse livro que as pessoas se animem a intercambiar as suas próprias histórias em diferentes áreas da educação, eu acho que a gente vai ver que, independente da disciplina, não importa se é biologia, se é matemática, o básico da educação precisa ser discutido por todos nós e tem problemas estruturais muito sérios que afetam a todas as áreas. Eu acredito muito no poder da narrativa. Se os professores começarem a contar suas histórias sem medo do que vão pensar, sem medo de represálias, sem medo de, não sei, de rebaixamento de qualquer tipo, de críticas, eu acho que a gente pode realmente conseguir soluções mais interessantes para o sistema educacional.